A sinhá mandou vender os trigêmeos de 5 anos da escrava, mas 17 anos depois, o destino cobrou caro. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui no canal Os Segredos Esquecidos, hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O ano era 1863 e Ribeirão Preto ainda era uma pequena vila cercada por plantações de café que se estendiam até o horizonte como um oceano verde e sem fim. A manhã daquele sábado começava como tantas outras, com o sol nascente tingindo o céu de tons avermelhados e dourados, enquanto as águas do Rio Pardo refletiam aquela cor de fogo que queimava as pedras da fazenda São Bento. A propriedade era imensa, com suas construções de taipa e adobe, coberturas de telha vermelha desgastada pelo tempo e um alpendre que se erguia como o trono de quem se considerava dono não apenas de terras, mas de vidas. Entre os pés das acácias e das jacarandás que sombreavam o terreiro, 3 meninos de 5 anos brincavam na terra avermelhada, seus corpos cobertos de pó, enquanto suas risadas ecoavam como cristais puros em meio àquela paisagem dura e impiedosa. Os trigêmeos Tomás, Caetano e Lourenço eram idênticos como espelhos refletidos um no outro, com a pele cor de canela madura, cabelos pretos encaracolados que o suor colava à testa e aqueles olhos castanho claros que denunciavam sem palavras a herança do senhor Afonso Silva, proprietário da fazenda. Os meninos não compreendiam ainda o significado daqueles olhos que os condenava, não sabiam que seu próprio sangue era a evidência de um pecado que suas mães pagariam eternamente. Vestiam apenas calções de algodão grosso, seus pés descalços, sempre sujos de barro, enquanto brincavam de guerra com os ramos caídos das árvores, fingindo que eram heróis em batalhas que só existiam em suas imaginações inocentes. Amara, sua mãe, os observava do pórtico da senzala, sua silhueta esbelta e musculosa se recortando contra a luz do amanhecer, seus olhos que eram reflexo do rosto de seus filhos fixos neles, com uma vigilância que ia além do simples cuidado materno. Era uma vigilância que carregava o peso de uma sentença já proferida, o conhecimento terrível de uma mãe que sente no ar que algo irreversível se aproxima como uma tempestade distante. A porta da casa grande se abriu com um rangido de dobradiças que pareciam nunca terem sido oleadas, e Dona Narcisa apareceu no alpendre elevado, sua silhueta se destacando como uma mancha escura contra os azulejos portugueses que enfeitavam a fachada. Ela usava um vestido de seda preta bordada com fitas de veludo, o corpete tão justo que parecia cortar sua respiração, seu cabelo preso em um coque elaborado que puxava a pele de seu rosto em expressão de perpétua severidade. Seus olhos eram como 2 grãos de café torrado, pequenos e duros, fixos em Amara com uma intensidade que sugava todo o calor do dia. Dona Narcisa tinha 45 anos, mas carregava a dureza de alguém que havia vivido uma vida inteira alimentando rancores e ressentimentos, deixando que a amargura se cristalizasse em suas veias como veneno que flui lentamente, mas inexoravelmente. Ela descia o pórtico com passos medidos, cada movimento carregado de uma intenção maligna que as outras escravas reconheciam como sinal de tempestade iminente. Amara! O grito saiu daquela boca fina e cruel como o talhe de uma lâmina, fazendo os meninos cessarem suas brincadeiras abruptamente. Os pássaros que cantavam nas árvores próximas levantaram voo em pânico, como se compreendessem que aquele tom de voz não presagiava nada senão desgraça. Amara sentiu o estômago se revirar, um reflexo que seu corpo tinha desenvolvido ao longo dos anos de escravidão, sempre que aquela voz ecoava. Ela deixou seu lugar no pórtico e caminhou lentamente em direção à sinhá, enquanto os 3 meninos a observavam com curiosidade infantil que não compreendia o perigo. Sim, senhora, respondeu Amara, dobrando levemente o corpo em sinal de submissão, sua voz saindo como um sussurro que o próprio ar parecia tentar sufocar. Traga esses bastardos para dentro imediatamente. A ordem de Dona Narcisa não admitia contestação. Amara obedeceu sem hesitar, chamando os meninos com um tom que tentava manter doçura,
mas que carregava dentro de si um terror que só uma mãe escravizada poderia conhecer. Tomás foi primeiro, pulando nos braços de Amara com a alegria despreocupada de uma criança que ainda não compreende o mundo. Caetano e Lourenço a seguiram, agarrando-se à sua saia rasgada em vários pontos, seus pequenos pés tropeçando no caminho para a casa grande. Ao subirem os degraus de pedra que conduziam à porta, o aroma de alfazema queimada pela sinhá emanava de seu corpo como um muro invisível que antecedia sua chegada. Dentro da casa grande, tudo era diferente. Pisos de tábua corrida que rangiam sob seus pés descalços, móveis pesados de jacarandá que pareciam prisioneiros de uma escuridão interior, cortinas de damasco que filtravam a luz em tons avermelhados que tornavam tudo ligeiramente onírico e assustador. Um oratório imenso dominava a sala, com santos de olhos vidrados que pareciam testemunhas mudas de todos os crimes que se cometiam naquela casa. 1 ano, começou Dona Narcisa, começando a caminhar de um lado para o outro como uma predadora em sua jaula, seu vestido farfalhando a cada movimento anguloso. 1 ano eu tenho aguentado ver esses pequenos demônios correndo por meu terreiro, sujando minhas águas, comendo do pão que sai da minha despensa. Ela parou diante de Amara, tão perto que podia sentir o cheiro quente de sua raiva, que era mais acre e desagradável que qualquer perfume poderia ser. Seus olhos pequenos faiscavam com uma malignidade que parecia armazenada há anos, esperando este momento para transbordá-la. Todos em Ribeirão Preto comentam sobre eles, prosseguiu a sinhá, caminhando em volta de Amara como um predador circulando sua presa. Veem seus olhinhos claros e murmurem sobre quem realmente são seus pais. A voz de Dona Narcisa tremeu de uma raiva tão intensa que parecia que ela fosse explodir em chamas a qualquer momento. Eles parecem com ele como uma confissão viva de sua fraqueza, de seu pecado, de sua luxúria por vós. Tomás, que era o mais corajoso dos três, puxou a manga de Amara e sussurrou com a inocência que só crianças possuem. Mãe, por que a moça quer dizer essas coisas ruins? Lourenço e Caetano apenas se abraçavam à saia de Amara, sentindo o medo que emanava dela como calor de fornalha. Amara abraçou Benedita com mais força e sussurrou: não tem importância, meu filho. Mas eles, os filhos, compreendiam intuitivamente que algo terrível se aproximava. Rosa desabou de joelhos no chão encerado, ainda segurando os meninos, suas mãos começando a tremer incontrolavelmente. Dona Narcisa, não, por favor, disse Amara, sua voz quebrando com cada sílaba. Eles são apenas crianças. Podem trabalhar, podem aprender, podem ser úteis em sua propriedade. Não me separe deles, pelo amor de Deus, pelo amor da Virgem Santíssima, eu faço qualquer coisa que a senhora pedir. Mas Dona Narcisa apenas soltou uma risada seca e sem qualquer traço de humor, um som que parecia emergir de um poço de bilis e ódio destilado por décadas. Trabalhar aqui perto de mim, vendo esses rostos que me lembram a cada instante o seu crime e o dele. Ela se inclinou, seu rosto agora tão perto do de Amara, que podia sentir o hálito quente daquela mulher. Você é mais burra do que eu pensava, negra miserável. Você realmente acredita que quero crescer esses monstrinhos aqui para que se tornem lembretes vivos da desonra de meu marido? Naquele preciso instante, a porta se abriu e entrou tia Eulália, a mucama mais velha da casa, com cabelos completamente brancos presos em um turbante de algodão desbotado. Seus olhos, que tinham visto tantas misérias e atrocidades ao longo de 68 anos, piscaram com uma compreensão silenciosa do que se aproximava. Ela carregava uma bandeja com café fumegante, mas suas mãos tremiam enquanto a apresentava a sinhá. Sim, a moça, disse tia Eulália, com a voz que carregava o peso de décadas de servidão sem protesto. A senhora não vai fazer nenhuma loucura, vai? Esses meninos são sangue do patrão e ele... Mas Dona Narcisa girou feito uma peonza em movimento frenético, seus olhos agora incendiados com uma fúria que parecia transbordar de seu corpo. Meu marido está bêbado desde o café da manhã, como de costume, e quando acordar amanhã à noite, esses 3 já não estarão mais aqui na propriedade, tão longe que jamais serão encontrados novamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio francês pendurado na parede, e pelo som de Lourenço começando a chorar baixinho.
como se já pressentisse a tragédia que o amanhecer traria. Mandei chamar o senhor Mateus Ferreira, anunciou Dona Narcisa com o tom de quem proferiu uma sentença de morte. Ele chega ao amanhecer. Ao ouvir aquele nome, Amara sentiu as pernas cederem como se alguém as tivesse cortado. Mateus Ferreira era conhecido em toda a região como o maior traficante de escravos que operava entre Ribeirão Preto, Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana. Era um homem de 50 e poucos anos, corpulento, com um rosto que parecia haver sido desgastado pelas intempéries e pela maldade acumulada. Ele era temido não apenas pelas escravas e escravos, mas também pelos senhores que precisavam se livrar de propriedades humanas inconvenientes, daquelas que representavam incômodo ou prova de transgressão. Mateus Ferreira tinha a reputação de separar famílias sem qualquer qualm, sem piscar, como quem organiza um jogo de xadrez, onde as peças humanas não têm valor senão estratégico. Ele comprava escravos da região e os revendia para fazendas remotas, para cidades portuárias onde eram embarcados para o sul ou para o norte do Brasil, lugares tão distantes que nunca mais se ouvia falar deles, como se tivessem desaparecido do mundo dos vivos. Um vai para a fazenda de algodão em Santo Antônio de Jesus, disse Dona Narcisa com uma frieza de gelo. Outro para uma casa de família em Feira de Santana. E o terceiro? Bem, o senhor Ferreira tem interesse particular em um menino para sua própria propriedade em Ilhéus, um lugar onde trabalharão até que a morte os liberte dessa maldição de viver. A sentença foi dita com uma precisão que fez até tia Eulália se benzer, fechando os olhos como se rezasse para que Deus intervisse no que parecia predestinado. Amara desabou de joelhos no chão encerado, ainda segurando os 3 meninos que agora começavam a chorar, não compreendendo completamente o que estava acontecendo, mas pressentindo através do desespero absoluto que emanava de sua mãe que algo terrível e irreversível tinha começado. Dona Narcisa, pelo amor de Deus, não faz isso, implorou Amara, sua voz se partindo a cada palavra. Pode me vender, pode me matar, pode me açoitar, até eu não ser mais nada, senão um cadáver que ainda respira. Mas não separa meus filhos de mim. Eles só têm 5 anos. São apenas crianças inocentes que não fizeram nada para merecer esse sofrimento. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto de Amara, molhando o vestido surrado que usava, gotejando nos cabelos dos meninos que se abraçavam uns aos outros em terror. Tomás e Caetano ainda não compreendiam completamente o que significava aquilo, mas Lourenço, o mais sensível dos 3, começava a chorar de forma desolada, como se seu corpo de criança sentisse a aproximação do abismo. Eles vão morrer longe de mim, Dona Narcisa, completou Amara, sua voz agora apenas um sussurro dilacerado. Vão morrer sem uma mãe para lhes secar as lágrimas, para confortá-los nas noites frias, para lhes lembrar que foram amados, que vieram ao mundo de um amor que foi nosso, mesmo que condenado. Tem piedade, pelo amor da Virgem Santíssima, tem piedade de uma mãe que está perdendo seus filhos. Dona Narcisa olhou para aquela cena. Amara de joelhos, os 3 meninos chorando, tia Eulália com lágrimas silenciosas escorrendo pelas rugas fundas de um rosto que havia visto demasiada dor. E seu rosto não demonstrou absolutamente nada. Nem raiva, nem piedade, nem satisfação. Apenas um vazio gelado, como se houvesse cortado aquela parte de si mesma que era capaz de sentir compaixão, como quem extirpa um órgão doente para garantir a sobrevivência do todo. Amanhã, ao amanhecer, repetiu assim friamente, como se não tivesse ouvido o mais comovente apelo que uma mãe poderia fazer. Bastião vai trancar você no quarto da senzala durante a transação. Não quero escândalo, não quero seus gritos perturbando a paz da manhã. E se você tentar qualquer coisa, fugir, se matar, o que seja, eu vendo todas as outras escravas desta fazenda, incluindo tia Eulália, para um engenho de Codó, onde trabalham até morrer. Entendeu? Amara não conseguia mais falar. Seu corpo inteiro foi tomado por um choro mudo e profundo, que parecia vir de um lugar anterior ao próprio nascimento. Um lamento ancestral de todas as mães africanas que tiveram seus filhos arrancados dos braços e enviados para o desconhecido. Os meninos, ainda em seu colo, adormeceram gradualmente, suas mentes infantis incapazes de processar horror tão extremo, seu corpo buscando alívio na inconsciência. Naquela noite, Amara não dormiu.
Ficou acordada na senzala úmida e abafada, que cheirava a mofo e fumaça de lenha, com os 3 meninos amontoados sobre ela, como pequenos filhotes buscando calor e proteção que ela era impotente para fornecer. Tomás dormia com o dedo na boca. Caetano abraçava a mãe com uma força impressionante para uma criança tão pequena. Lourenço choramingava em sonhos, como se já pressentisse em seu inconsciente infantil a tragédia que o amanhecer traria consigo. Amara cantou cantigas africanas que sua avó lhe ensinara em tempos que agora pareciam pertencer a um mundo mitológico. Cantigas que falam de liberdade, de ancestrais que guiavam os filhos, de deuses que ouvem as preces das mães desesperadas. Ela passou as mãos calejadas pelos cabelos macios de seus filhos, beijou cada rostinho dezenas de vezes, tentando gravar cada detalhe em sua memória, como quem esculpe uma imagem em pedra que resistirá ao tempo. A covinha no queixo de Tomás. A testa alta de Caetano. Os lábios em formato de coração de Lourenço. As mãozinhas pequenas que ainda seguravam sua camisola enquanto dormiam. Lá fora, a noite era absoluta. As estrelas brilhavam sobre os telhados de telha vermelha da fazenda São Bento, indiferentes, enquanto o rio Pardo sussurrava suas águas em fluxo contínuo, igualmente indiferente ao pedaço de inferno que existia naquela propriedade. E quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, Amara fechou os olhos e rezou, misturando santos católicos com orixás africanos, pedindo apenas uma coisa, que os deixassem viver, que não os tivessem matado no caminho, que algum dia, mesmo que fosse em outro mundo, ela pudesse reencontrar seus filhos e os abraçar novamente, como era seu direito como mãe. Meio-dia chegou com o sol inclemente do interior de São Paulo, queimando as pedras do terreiro, fazendo ondular o ar em miragem que enganava os olhos. Amara foi arrastada por Bastião, o feitor, para um quartinho nos fundos da senzala, uma construção tão precária que parecia que desabaria a qualquer brisa mais forte. A porta foi trancada com uma trave de madeira grossa, e ela socou as paredes. Arranhou a porta, gritou até a voz desaparecer completamente, até não haver mais som a ser feito, senão o som de seu próprio coração quebrando. Mas tudo o que conseguiu ouvir foram os passos pesados de Mateus Ferreira chegando, o relinchar dos cavalos que carregavam os carroções onde os meninos seriam transportados, e depois, pior que qualquer coisa, os choros desesperados de Tomás, Caetano e Lourenço sendo arrancados dos braços de tia Eulália, que também berrava súplicas que foram ignoradas por vozes que não tinham coração para ouvi-las. 3 choros diferentes. 3 vozes que Amara conhecia melhor que os batimentos do próprio coração, se distanciando em direções opostas, um para Santo Antônio de Jesus, outro para a Feira de Santana, o terceiro para Ilhéus, desaparecendo como mensagens de um mundo que não mais existiria para ela. Quando finalmente abriram a porta, horas depois, Amara estava caída no chão de terra batida, seus olhos vidrados, sua boca entreaberta sem emitir som algum. Ela havia se transformado em outra coisa, não estava morta, mas não exatamente viva. Uma casca vazia, onde antes habitava uma mãe. Uma mãe que havia perdido não apenas seus filhos, mas a si mesma no processo daquela perda. Os dias se arrastaram como feridas que não cicatrizam, como dor que não esquece o corpo que a hospeda. Amara trabalhava mecanicamente nos canaviais e nas plantações de café da fazenda São Bento, sob um sol que derretia a pele e queimava a alma, mas ela já não sentia nada. Não sentia a dor das costas arqueadas sob o peso dos cestos cheios de cana. Não sentia fome quando seu prato vinha vazio ou quase vazio. Não sentia o chicote quando Bastião precisava corrigi-la por alguma tarefa mal feita, por qualquer razão ou sem razão alguma. As outras escravas cochichavam entre si que ela havia deixado sua alma partir junto com os meninos, que era apenas o corpo que continuava ali, cumprindo ordens por puro instinto animal, como uma boneca de pano movida por fios invisíveis. Tia Eulália tentava fazer Amara comer, colocando farinha com feijão em uma cuia de barro, mas Amara olhava para a comida como se não reconhecesse o que era aquilo, como se seu corpo houvesse esquecido completamente a necessidade de se alimentar. À noite, na senzala, ela ficava acordada, fitando a escuridão absoluta, e às vezes sussurrava os nomes dos meninos como uma oração que nunca seria respondida.
Tomás, Caetano, Lourenço. Os nomes saíam de sua boca como uma reza quebrada, como se ao repetir os nomes pudesse trazer os filhos de volta, como se as palavras fossem feitiços que pudessem atravessar distâncias impossíveis. Mas só o silêncio respondia, pesado como uma pedra de moinho, impiedoso e absoluto. Os meses viraram anos com uma velocidade que parecia burladora, como se o tempo houvesse acelerado para torturar Amara ainda mais. São Luís continuava a mesma cidade bucólica de plantações e tradições. Ribeirão Preto crescia, se expandia, com novas construções e novos rostos, mas continuava indiferente à dor de uma escrava. A fazenda São Bento prosperava com a exportação de café que era enviado para Santos e depois para os portos europeus. Senhor Afonso Silva, quando cruzava com Amara no terreiro, desviava o olhar rapidamente, como quem evita encarar uma lembrança vergonhosa, uma evidência viva de seus próprios pecados. Ele nunca perguntou pelos filhos, nunca questionou a esposa sobre o sumiço dos 3 meninos de olhos claros que brincavam no terreiro. Preferia afogar qualquer sentimento, qualquer consciência que ainda restasse em seu peito, no fundo das garrafas de cachaça e vinho que consumia desde a manhã até desmaiar à noite. Dona Narcisa, por sua vez, parecia ter finalmente encontrado paz. Andava pela casa grande com a cabeça erguida, recebia as visitas das outras senhoras, bordava à sombra das mangueiras centenárias. Mas às vezes, quando achava que ninguém estava observando, sua mão tremia ao segurar a xícara de chá, e seus olhos pequenos se enchiam de algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas medo do inferno que temia que a aguardasse. Amara não enlouqueceu, embora muitos esperassem que isso acontecesse. Ao contrário, ela desenvolveu uma lucidez fiada e dolorosa, uma memória que era como uma maldição. Memorizava cada detalhe daquele último dia como se o tivesse vivido ontem. Tomás usava um calção de algodão com um rasgo pequeno na parte de trás, exatamente onde ele havia caído no terreiro semanas antes. Caetano tinha uma pequena cicatriz na testa, uma marca onde havia se batido em uma pedra enquanto brincava. Lourenço havia acordado com febre baixa naquela manhã, e Amara havia secado seu suor com um pano úmido. Essas imagens estavam gravadas a ferro em brasa em sua mente, como cicatrizes que nunca desapareceriam. Ela também passou a observar tudo com uma atenção silenciosa e perigosa. A atenção de quem está planejando algo, embora ainda não soubesse exatamente o que. Os comerciantes que chegavam à fazenda, as conversas dos feitores sobre outras propriedades, os nomes das cidades que ouvia quando o senhor Afonso recebia visitas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Ilhéus. Esses nomes ecoavam em sua cabeça como uma rota de peregrinação que um dia ela faria, nem que fosse apenas para morrer no mesmo lugar onde seus filhos poderiam estar. Tia Eulália percebia essa mudança e se preocupava porque conhecia bem aquele olhar. Era o olhar de quem está planejando algo, de quem está reunindo forças invisíveis, de quem está traçando um caminho, ainda que seja apenas na imaginação. Ela sussurrava para Amara: "Minha filha, cuidado com os pensamentos que você cultiva, porque pensamentos podem crescer em ações, e ações têm consequências." Mas Amara apenas sorria tristemente, como se estivesse muito além de qualquer preocupação sobre consequências. Passaram-se 10 anos, depois 12, depois 15. Amara estava agora com quase 50 anos, seu corpo marcado pelo trabalho brutal que havia executado durante metade de sua vida. Os cabelos começavam a embranquecer nas têmporas, seu rosto tinha rugas profundas que pareciam cicatrizes das dores que havia suportado. Sua pele havia se tornado áspera e ressecada pelo sol implacável, mas os olhos continuavam ardendo com aquela chama que nunca se apagara, aquele fogo que era alimentado dia após dia pela lembrança de seus filhos. Os trigêmeos, se ainda estivessem vivos, teriam agora 22 anos. Seriam homens, jovens adultos, estariam trabalhando onde? Nas plantações, nas casas dos ricos. Seriam eles tratados melhor agora que tinham valor como trabalhadores ou continuavam sendo explorados? Teriam apanhado muito, teriam comida suficiente, teriam adoecido, saberiam que tinham uma mãe que pensava neles todo santo segundo de cada dia. Até nos sonhos,
Saberiam que eram trigêmeos. Saberiam que havia outros 2 irmãos idênticos no mundo. Essas perguntas torturavam Amara de maneiras que nenhum chicote jamais conseguiria. O físico dói, sim, mas passa. A pele cicatriza, os ossos se soldaram, as feridas se fecham. Mas o sofrimento mental, a dor emocional de uma mãe separada de seus filhos, essa é uma ferida que não cicatriza jamais, que sangra todos os dias durante toda a vida. Ela rezava todas as noites uma mistura confusa de santos católicos com orixás africanos, pedindo apenas uma coisa: que os deixassem viver, que não os matassem, que nenhuma doença os levasse, que algum dia, mesmo que fosse apenas no céu, elas pudessem se reencontrar. Foi numa terça-feira de março, quando a cidade inteira celebrava a festa de São José, com procissões e festas nas ruas, que Amara ouviu a conversa que mudaria tudo. Ela estava servindo água fresca de pote para os convidados do senhor Afonso, fazendeiros ricos, comerciantes portugueses, um juiz de direito que visitava a propriedade. Invisível, como sempre são os escravizados, ninguém controlava a língua perto dela, ninguém se preocupava com quem pudesse estar escutando do outro lado da porta. Você ouviu falar da confusão na fazenda Santa Clara, em Santo Antônio de Jesus? Perguntava um homem gordo de barba avermelhada, segurando um copo de vinho do Porto. Parece que uma das mucamas de lá é a cara chapada de 2 outras escravas. Uma que trabalha numa casa de família em Feira de Santana e outra que é costureira numa casa rica em Ilhéus. O pessoal jura que são trigêmeos idênticos, 3 rapazes com os mesmos olhos claros, o mesmo rosto. É coisa rara demais para ser coincidência. Amara quase deixou a jarra cair de suas mãos. Santo Antônio de Jesus. Um dos meninos havia sido enviado para Santo Antônio de Jesus. Seu coração, que por tantos anos havia batido como um tambor surdo e cansado, de repente começou a bater com violência, como se quisesse sair do peito. Os batimentos ecoavam em seus ouvidos como o som de um ritmo primitivo e ancestral que despertava após longo sono. Trigêmeos separados? Perguntava outro convidado, notavelmente interessado naquela fofoca saborosa. Como é que descobriram? Como é que alguém percebeu que 3 rapazes em cidades diferentes eram irmãos? O homem da barba avermelhada tomava um gole longo de vinho e continuava, evidentemente animado em ter tanta atenção. Um comerciante de tecidos que viaja entre as 3 cidades, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Ilhéus, viu os rapazes e ficou impressionado com a semelhança. Perguntou sobre a origem deles, investigou e descobriu que os 3 foram vendidos pelo mesmo traficante há 17 anos, quando eram bem pequenos. Mateus Ferreira, aquele que morreu no ano passado. Agora está todo mundo comentando, dizendo que é obra do destino essas 3 ainda estarem vivas e alguém finalmente ter percebido a semelhança entre eles. É como se o universo finalmente estivesse corrigindo uma injustiça. Amara sentiu as pernas ficarem macias como algodão molhado. O mundo ao redor começou a girar. Os sons se tornaram abafados como se viessem de debaixo d'água. As mãos dela tremiam tanto que quase deixou cair a jarra de novo. Trigêmeos. Santo Antônio de Jesus. Feira de Santana. Ilhéus. Olhos claros. Vendidos há 17 anos. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça que havia estado espalhado por todo esse tempo. E agora, de repente, a imagem completa se tornava visível. Seus filhos estavam vivos. Não apenas vivos, mas juntos. No sentido de que haviam sido descobertos como irmãos. Alguém havia percebido que eram trigêmeos idênticos. O destino finalmente estava se mexendo. A jarra escorregou de suas mãos trêmulas e se espatifou no chão de tábua corrida, água espalhando-se em todas as direções, criando um padrão no assoalho que parecia código secreto. Todos se viraram para ela, a escrava desastrada que havia queimado uma louça boa. Senhá, murmurou Dona Narcisa, sua voz carregando aquela frieza que não havia mudado em todos esses anos. Que desastro! Bastião, retire essa incompetente de minha vista. O feitor veio rapidamente e a arrastou para fora da sala, enquanto ela não oferecia resistência. Seu corpo como que flutuava. Seus olhos ainda fixos naquele ponto distante onde os nomes das cidades e a imagem de seus filhos homens adultos agora conviviam em sua mente. Ela saiu cambaleando, uma mão no peito tentando respirar, seus pulmões parecendo não conseguir mais processar o ar.
sua filha, seus filhos estavam vivos. E não apenas vivos. Alguém finalmente havia percebido que eram irmãos, que compartilhavam uma identidade que havia sido brutalmente separada. O destino finalmente estava se movimentando. Naquela noite, Amara não conseguiu pregar o olho. Ficou sentada no degrau da senzala, olhando as estrelas que brilhavam sobre Ribeirão Preto, sabendo que as mesmas estrelas brilhavam sobre Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Ilhéus. Pela primeira vez em 17 anos, ela sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Uma esperança perigosa, queimante, que ardia como brasa viva dentro de seu peito, ameaçando consumir tudo o que restava de sua razão e substituir tudo pelo propósito de encontrar seus filhos. Ela precisava saber mais, precisava confirmar, precisava conhecer os nomes e os rostos desses rapazes que carregavam o sangue dela, o sangue de seus ancestrais africanos. Na manhã seguinte, quando tia Eulália veio trazer o café da manhã, Amara a agarrou pelos braços com uma força que assustou a velha mucama. Tia, eu preciso que a senhora descubra tudo sobre essa história de Santo Antônio de Jesus. Tudo. Os nomes dos rapazes, onde eles estão, como eles se chamam, se eles têm alguma marca no corpo, se eles falam sobre sua mãe, se eles se conhecem, qualquer coisa que a senhora consiga descobrir. Tia Eulália olhou fundo nos olhos de Amara e viu ali um fogo que não havia visto em 17 anos. Um fogo que poderia iluminar ou consumir, dependendo de como queimasse. Ela sentou devagar, cansada, e respondeu: "Vou fazer o que puder, minha filha, mas você precisa ter muito cuidado. Essas coisas podem acabar muito mal. Você está abrindo feridas que não cicatrizaram, você está esperançando que talvez sejam esperanças falsas." Mas Amara apenas sacudia a cabeça. "Não importa, tia. Eu preciso saber. Meu coração já escolheu acreditar." As semanas seguintes foram uma tortura refinada e esquisita. Tia Eulália, usando sua rede de contatos entre mucamas, escravizados domésticos, comerciantes e viajantes que circulavam entre as cidades levando recados, notícias e fofocas, começou a juntar informações aos poucos, como quem coleta água de chuva em um balde. O rapaz de Santo Antônio de Jesus se chamava Tomás. Amara quase desmaiou ao ouvir o nome. Seu Tomás. Aquele que dormia com o dedo na boca. Tinha 22 anos completados em janeiro. Exatamente quando seus filhos haviam nascido 17 anos atrás. Trabalhava como mucama na fazenda Santa Clara e era conhecido por sua beleza, sua educação refinada e seus modos que sugeriam que havia uma nobreza em seu sangue que nem a escravidão conseguira destruir completamente. O rapaz de Feira de Santana se chamava Caetano. Trabalhava numa casa de comerciante português e era famoso por seus olhos verdes claros e por ser excelente cozinheiro, criador de receitas que surpreendiam e agradavam. E o de Ilhéus, Lourenço, era pedreiro e carpinteiro numa casa rica perto do porto, quieto, habilidoso com as mãos, criador de peças de madeira que eram tidas como obras de arte. Os três, segundo os relatos que chegavam através da rede invisível de escravizados que transitavam entre as cidades, eram absurdamente parecidos. O comerciante de tecidos havia até levado um daguerreótipo de Tomás para comparar com Caetano, e a semelhança era perturbadora, como se o mesmo rosto houvesse sido replicado 3 vezes. Havia documentos antigos que sugeriam que os três haviam sido vendidos pelo mesmo traficante, Mateus Ferreira, apenas meses depois, com registros que mencionavam 3 filhotes de pais e mãe incerta. Rosa chorou. Chorou segurando a mão enrugada de tia Eulália. Chorou de forma que parecia que seu corpo inteiro se dissolveria em lágrima. Seus filhos tinham sobrevivido, haviam crescido, tinham 22 anos agora. Eram homens, adultos, carregando em seus corpos os mesmos traços, os mesmos nomes que ela havia sussurrado todas as noites naquele último período antes de serem arrancados. Tomás, Caetano, Lourenço, seus filhos, sua carne, seu sangue. Mas junto com a alegria esmagadora veio uma raiva igualmente poderosa. Uma raiva de Dona Narcisa, que os havia separado quando eram apenas bebês. Uma raiva de Senhor Afonso, que nunca moveu um dedo para encontrá-los, que os esqueceu como quem esquece uma dívida antiga que não pode ser cobrada.
uma raiva de um sistema inteiro que permitia que mães fossem separadas de seus filhos como se fossem gado. Amara, que por tanto tempo fora apenas uma sombra silenciosa nos cantos das propriedades, sentiu algo despertar dentro dela, uma sede de justiça ou vingança. Naquele momento, as duas coisas pareciam ser exatamente a mesma coisa. Você tem um propósito agora, sussurrou tia Eulália, vendo a mudança completa que tinha ocorrido em Amara. Eu vejo nos seus olhos, mas seja cuidadosa, porque o caminho da justiça é longo e perigoso. Amara apenas sorriu, aquele sorriso que era como o de um predador que finalmente vê sua presa se aproximando. Ele virá, disse ela simplesmente. O destino vai trazer alguém. O destino sempre traz. E ele veio, mas não da forma que ninguém esperava. Nos meses que se seguiram, a região de Ribeirão Preto começou a receber visitas de um homem que não era comum. Seu nome era Padre Lourenço, um jesuíta de 55 anos que viajava entre as propriedades como propagador da fé, mas que, em segredo, era simpatizante da causa abolicionista, carregando cartas e mensagens entre grupos que lutavam pela libertação dos escravizados. Ele havia ouvido falar da história das trigêmeas, dos trigêmeos, separados há 17 anos, e algo nele se revoltou profundamente. Ele sabia que havia documentos, ele sabia que havia registros, e ele sabia que havia pessoas dispostas a ajudar a reunir uma família. Para quem está nos acompanhando, comentem aqui. Vocês acreditam que o destino realmente une as pessoas que foram separadas? Ou será que são apenas coincidências? E se vocês fossem Amara, o que fariam diante dessa descoberta? Compartilhem suas reflexões nos comentários, porque cada perspectiva de vocês enriquece essa história. Se não estão inscritos no canal Os Segredos Esquecidos, este é o momento perfeito. Porque a próxima parte vai revelar como o destino cobrou caro de quem ousou separar uma família. O ato final está chegando, e prometo que nenhum detalhe será poupado. Numa manhã fresca de junho, quando a garoa fina cobria Ribeirão Preto como um véu cinzento e delicado, um coche elegante parou em frente à fazenda São Bento. Dele desceu um homem de estatura média, vestes impecáveis, um terno escuro de boa qualidade, chapéu de feltro preto, uma corrente de ouro atravessando o colete com segurança de quem conhece seu próprio valor. Era Padre Lourenço, mas vestido não como religioso, mas como comerciante próspero. Os olhos dele eram atentos, inteligentes, carregando dentro de si a determinação de quem havia passado sua vida inteira lutando por uma causa que acreditava ser justa. Senhor Afonso, que estava na varanda da Casa Grande, embriagado como de costume, mesmo sendo apenas 10 da manhã, recebeu-o com a curiosidade desconfiada de quem não esperava visitas e não apreciava surpresas. Senhor Mendes, começou o Padre Lourenço com voz firme e educada, estendendo a mão em cumprimento, que o senhor aceitou com relutância. Vim tratar de um assunto delicado que envolve sua propriedade, sua família e sua consciência. Há 17 anos, 3 rapazes foram vendidos desta fazenda. Eram trigêmeos, filhos de uma escrava chamada Amara. Ao ouvir aquilo, senhor Afonso empalideceu visualmente, como se alguém tivesse drenado todo o sangue de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer e ele precisou se apoiar na mesa de jacarandá que ficava próxima, temendo desmaiar. Seus olhos, que havia mantido fechados para essa realidade por 17 anos, de repente se abriram para a verdade incontornável que havia deixado viver em sombra desde que os meninos foram vendidos. Dona Narcisa, que estava na sala ao lado e ouviu a conversa através das portas de madeira leve, ficou paralisada, transformada em uma estátua de seda e puro terror. Padre Lourenço não esperou resposta. Abriu uma pasta de couro e espalhou sobre a mesa 3 daguerreótipos, fotografias antigas que capturavam imagens em tom sépia, borradas mas absolutamente inconfundíveis. Nelas estava Tomás, agora um homem de 22 anos, com os mesmos olhos castanho claros que denunciavam sua herança. Caetano, com a testa alta que Amara havia lembrado durante 17 anos. Lourenço, com lábios que formavam um padrão incomum que sua mãe havia gravado em sua memória como se fossem marcas ancestrais. 3 rostos idênticos, 3 pares de olhos que pareciam acusar Afonso através do tempo e da distância que os separava.
Estas moças... Não, perdão, estes rapazes, continuou o padre Lourenço, corrigindo-se deliberadamente para humilhar o senhor. Descobriram recentemente que são irmãos. Descobriram também através de documentos antigos e do livro de registros do falecido Mateus Ferreira, que foram vendidos por ordem da senhora desta casa. Ele apontou para onde Dona Narcisa estava escondida, ainda que sua silhueta fosse visível, e ela deu um passo cambaleante para trás, como se tivesse levado um tapa que a tivesse atingido fisicamente. Descobriram ainda que são filhos do Senhor. Isso os torna pela lei de Deus, se não pela dos homens, seus herdeiros naturais, filhos legitimados pelo sangue que compartilham. E eles querem saber onde está a mãe deles. Rosa ainda está viva. O silêncio que caiu sobre a sala era tão pesado que parecia sugar todo o ar do ambiente, deixando os 3 adultos ali presentes sufocando em seus próprios segredos. Foi nesse momento que Amara, que havia sido chamada para trabalhar no quintal da casa grande naquele dia específico, através de uma convocação que padre Lourenço havia arranjado secretamente, aproximou-se da janela aberta, o rosto aparecendo através do vidro opaco. Ela viu os daguerreótipos sobre a mesa e, mesmo de longe, mesmo através dos anos de separação, reconheceu os rostos de seus filhos instantaneamente. Seus joelhos fraquejaram e ela precisou se segurar no batente da janela para não desabar completamente. Seus filhos, ali em imagens, após 17 anos de escuridão total. Tomás tinha o mesmo formato de rosto que Amara havia herdado de sua mãe. Caetano tinha a testa alta que caracterizava a linhagem paterna. Lourenço tinha aqueles lábios em coração que eram marca registrada de ambos os lados de sua herança. Eles haviam crescido, eram lindos, eram fortes, estavam vivos. Seus corpos de homens adultos carregavam em si a promessa de que o mundo não havia conseguido completamente destruir o que havia nascido do amor de uma escrava e um senhor de terras. Um soluço escapou da garganta de Amara, um som que era metade choro e metade grito primordial. Padre Lourenço, atento a tudo, como era sua natureza de observador perspicaz, virou-se rapidamente e a viu na janela. Seus olhos se encontraram e, naquele instante, sem precisar de palavras, ele soube a verdade. Aquela era Amara, a mãe. Rosa, ele chamou propositadamente usando o nome errado para testar a reação dela, mas Amara respondeu ao nome como quem responde a um chamado ancestral. O som de sua voz tinha uma gentileza que ela não ouvia há tanto tempo, que quase esquecera como era ser tratada com humanidade. Amara entrou na sala devagar, como se estivesse caminhando em direção a um milagre ou a uma armadilha que ainda não podia determinar qual era. Seus olhos não saíam dos daguerreótipos. Ela estendeu a mão trêmula e tocou as imagens com uma reverência que partia o coração de todos que presenciavam aquele momento. Minhas filhas, ela sussurrou, esquecendo-se no primeiro momento que havia gerado filhos. Não filhas. Minhas meninas, elas estão vivas. Elas cresceram. Senhor Afonso desviou o olhar, incapaz completamente de encarar a dor que ele havia causado, a negligência que havia permitido, a injustiça que havia sancionado com seu silêncio. Sim, murmurou Dona Narcisa, sua voz agora apenas um sussurro que carregava não mais ódio, mas medo puro. Eu não sabia que elas eram apenas... Eu estava apenas protegendo minha casa, mas achei que estavam mortas. Padre Lourenço a cortou com um olhar de desprezo tão profundo, tão palpável, que ela se calou imediatamente, como quem havia sido fisicamente silenciado. A senhora separou 3 bebês de 5 anos, de sua mãe. Não tente justificar o injustificável com argumentos que são tão vazios quanto sua capacidade de sentir compaixão. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma indignação que fazia a sala inteira tremer. Então veio a reviravolta que ninguém, nem Amara, nem os senhores, nem mesmo o padre Lourenço estava esperando completamente. Da porta da sala surgiu uma figura que todos conheciam, mas raramente notavam. Tia Eulália, a mucama velha que havia criado a própria Dona Narcisa desde menina, agora com 85 anos, cabelos brancos como neve, caminhando lentamente apoiada em uma bengala tosca de madeira de lei. Mas seus olhos estavam em chamas, queimando com um fogo que havia estado contido por décadas, esperando apenas este momento para transbordar. Tem uma coisa que essa casa precisa saber.
ela disse com a voz trêmula de idade e de coragem reunidas. Antes de todo mundo decidir o que vai acontecer aqui, antes de juízos serem proferidos e sentenças serem executadas, ela olhou diretamente para Dona Narcisa, direta nos olhos. Sim, a moça. A senhora sabe por que eu nunca te contrariei quando você mandou vender esses meninos? Sabe por que eu não lutei mais forte para impedir? Porque eu aceitei seu ódio sem retrucar. Dona Narcisa franziu a testa confusa, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça cujas peças não encaixavam. Foi porque eu achei que você tinha direito de fazer o que quisesse. Por pior que fosse, por quê? Porque a senhora era filha desta casa, porque a senhora tinha autoridade. Mas a verdade que ninguém sabe, a verdade que ninguém jamais soube, é muito diferente. Tia Eulália fez uma pausa deliberada, respirando fundo como se estivesse reunindo toda a coragem que havia desenvolvido em 85 anos de vida. Sim, a moça, você também é filha bastarda. Filha da sua mãe com um escravo que ela vendeu logo depois. Seu pai legítimo, o homem que te criou como sua filha, ele nunca soube. Você tem sangue negro nas suas veias, igual essas pessoas que você vendeu. Você é filha de uma escrava, assim como Tomás, Caetano e Lourenço. O mundo desmoronou para Dona Narcisa. Seu corpo cambaleou para trás como se tivesse sido atingido por uma força invisível. O rosto dela se transformou em uma máscara de horror e incredulidade, que era quase patética de se presenciar. Mentira, ela gritou, mas a voz saiu esganiçada, desesperada, como o grito de alguém que estava caindo em um abismo. Mentira! Tia Eulália, você enlouqueceu. Isso é impossível. Mas tia Eulália sacudia a cabeça devagar, com a paciência de quem havia esperado décadas para dizer essas palavras. Não é mentira, não. Sua mãe me contou no leito de morte, me fez jurar segredo. Mas eu já tô velha demais. Já vi maldade demais e não vou morrer levando esse segredo comigo, enquanto você continua destruindo famílias. Ela se virou para Amara com um olhar que carregava compaixão que transcendia a linguagem verbal. Por isso que eu sempre tentei cuidar de você, filha, porque eu sabia que a dor que você estava sentindo era a mesma dor que muitas mães, até as brancas que a gente vê, já sentiram. Só que umas podem esconder dentro de si mesmas e outras, como você, têm que sangrar em frente de todo mundo. Augusto olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez, ou talvez como se finalmente entendesse por que ela sempre fora tão cruel com Amara e com os meninos. Era ódio de si mesma, ódio da sua própria origem, projetado para fora porque era mais fácil destruir os outros do que destruir a si mesma. Padre Lourenço aproveitou o caos emocional que havia tomado conta de todos e deu o golpe final. Senhor Mendes, eu não vim aqui apenas para contar o que descobri. Vim fazer uma proposta. Seus 3 filhos, e que fique claro, são seus filhos legítimos, nascidos do sangue, querem conhecer a mãe deles. Querem se reencontrar. Querem saber por que foram separados. Querem justiça. Há um grupo de abolicionistas e pessoas de bom coração no Rio de Janeiro dispostas a comprar a alforria de Amara, a declarar-lhe livre e trazer-lhe até seus filhos. Ele fez uma pausa estratégica, deixando o peso das palavras pousarem sobre todos como uma sentença. A menos, claro, que o senhor queira que toda Ribeirão Preto fique sabendo dessa história. Que o senhor teve 3 filhos com uma escrava, mandou a esposa vendê-los quando eram bebês, e agora se recusa a reunir a família que gerou com seu próprio sangue. Os tempos estão mudando, senhor. A abolição está chegando inevitavelmente. Os jornais estão ávidos por histórias como essa. Quer ser lembrado como um monstro que separou mãe e filhos, ou como o homem que no fim fez a coisa certa? Era chantagem clara, mas naquele momento, Amara não se importava. Ela olhava para Padre Lourenço como se ele fosse um anjo enviado pelos orixás, pelos santos católicos, por qualquer divindade que tivesse compadecimento de uma mãe desesperada. Augusto, pressionado entre a vergonha pública e a consciência que ele havia passado 17 anos, tentando afogar em cachaça e negação, cedeu. Quanto? Ele perguntou com a voz rouca, devastada. Quanto vocês precisam para a alforria dela? Padre Lourenço sorriu, mas não era sorriso de alegria, era sorriso de vitória árdua conquistada através de embate moral. Nada. O senhor vai assinar a carta de alforria agora de graça, como gesto de, digamos, reparação.
e vai dar a Amara dinheiro suficiente para a viagem até Santo Antônio de Jesus, onde Tomás está. De lá, meus contatos vão providenciar o transporte para a Feira de Santana e depois para Ilhéus. As 4 vão se encontrar. Essa é a única forma de o senhor ter alguma chance de não ser lembrado como um demônio. Dona Narcisa quis protestar, mas tia Eulália cravou nela um olhar tão duro, tão destruidor, que a mulher simplesmente desmoronou numa cadeira, chorando silenciosamente. Ela havia destruído uma família para proteger um nome que, no fim, era tão manchado e maldito quanto qualquer outro. 2 semanas depois, Amara estava num barco descendo o Rio Pardo em direção a Santo Antônio de Jesus. Ela carregava nas mãos a carta de alforria, um pedaço de papel amarelado que a declarava livre, uma palavra que havia significado o símbolo máximo de seus desejos durante décadas, e no peito, um coração que batia tão rápido que ela achava que ia explodir a qualquer momento, transformando-se em puro fogo emocional. Padre Lourenço a acompanhava junto com 2 outros abolicionistas, garantindo que nada daria errado, que nenhuma força conseguiria separar essa mãe de seus filhos novamente. Quando finalmente chegaram à fazenda Santa Clara, o ar estava carregado de um presságio que Amara sentia em cada fibra do seu ser. Rosa desceu do barco com as pernas trêmulas, e lá, no portão da fazenda, estava um rapaz de 22 anos, de pele morena, olhos verdes claros que brilhavam ao sol, cachos negros presos em um torso improvisado. Tomás. Seu Tomás. O menino que dormia com o dedo na boca agora havia se transformado em um homem, e ainda assim, nos olhos dele, havia aquela luz que ela havia visto quando ele tinha apenas 5 anos. O rapaz olhou para Amara e algo profundo, algo ancestral, algo que transcendia a compreensão racional, se mexeu dentro dele. Mãe, ele disse, a voz trêmula, incerta, mas cheia de esperança. E Amara correu. Correu como não havia corrido em 17 anos, seus pulmões ardendo, suas pernas gritando de dor, seu coração finalmente saindo daquele cárcere onde havia estado preso. Ela se jogou nos braços de seu filho, e as 2 criaturas, a mãe que havia vivido apenas para esse reencontro, e o filho que não sabia que procurava por alguém, caíram de joelhos na terra vermelha de Santo Antônio de Jesus, abraçadas, chorando, rindo, tremendo, finalmente juntas. Nos meses que se seguiram, Padre Lourenço cumpriu sua promessa palavra por palavra. Amara viajou para a Feira de Santana e encontrou Caetano, mais alto que o irmão, mais falante, com o mesmo fogo nos olhos que Amara tinha quando jovem. As 2 histórias de separação e redescoberta se entreteciam, formando um padrão de dor e redenção que era praticamente impossível presenciar sem chorar. Depois foram para Fortaleza e encontraram Lourenço, o mais quieto, o mais delicado dos 3, que chorou tanto que ficou 3 dias de cama, seu corpo inteiro convulsionando com a liberação de emoção que havia guardado sem sequer compreender por que sentia. As 4 ficaram juntas, sim, juntas, porque tia Eulália também foi trazida por Padre Lourenço, recusando-se a deixar Amara sozinha nessa jornada, numa pequena casa que os abolicionistas alugaram. Passaram dias inteiros conversando, conhecendo-se, preenchendo os 17 anos de vazio com histórias, lágrimas, risos, abraços que duravam horas. Os rapazes contaram suas histórias, as crueldades que sofreram, mas também as pequenas alegrias, as amizades que formaram, a força que encontraram um no outro mesmo sem saber que eram irmãos. E Amara contou sobre os 17 anos de agonia, sobre como havia carregado cada detalhe daquele último dia como uma relíquia, como uma razão para continuar viva. Pela primeira vez desde aquele dia horrível, ela sentiu-se completa. Não importava que tivessem perdido 17 anos. O importante era que estavam juntos agora, que haviam sido reunidos pela justiça poética do universo. 6 anos depois, quando a Lei Áurea foi finalmente assinada, em 13 de maio de 1888, declarando todos os escravizados livres, Amara, Tomás, Caetano e Lourenço estavam lado a lado numa praça pública em Fortaleza, chorando de alegria, abraçadas, verdadeiramente livres não apenas pela lei, mas pela realidade concreta de suas vidas. Dona Narcisa morreu pouco tempo depois, corroída pela culpa e pelo segredo revelado, sem nunca ter encontrado paz em seus últimos dias. Seus diários encontrados após sua morte
revelavam um homem atormentado pela própria identidade, pela verdade que tia Eulália havia exposto. Senhor Afonso, já velho e doente, passou seus últimos dias pedindo perdão a um Deus que ele não tinha certeza se o escutaria, rezando para que, de alguma forma, suas ações malfeitas pudessem ser compensadas no além. Mas a história verdadeira não é sobre os vilões. Esta história nos ensina que a crueldade humana pode separar corpos, pode banir para cidades distantes, pode criar vazios de 17 anos de duração, mas jamais consegue arrancar o amor do coração de uma mãe. Amara viveu 17 anos como uma sombra, como uma casca vazia de uma mulher, mas nunca deixou de ser mãe. Mesmo sem poder tocar seus filhos, mesmo sem poder ouvi-los, ela os carregava em cada batida do coração. O destino, esse tear invisível que tece os fios da vida com intencionalidade que ultrapassa a compreensão humana, cobrou caro daqueles que ousaram brincar de Deus, daqueles que acreditaram que poderiam reescrever as leis da natureza, separando mãe de filhos. Sim, Dona Narcisa descobriu que o ódio que jogamos no mundo sempre volta para nos assombrar, revelando que todos carregamos as mesmas feridas sob peles diferentes, que ninguém é imune às consequências de nossas ações. Senhor Afonso finalmente compreendeu que o silêncio, a negligência, a falta de ação diante da injustiça são formas de conivência. E Padre Lourenço, que talvez seja o verdadeiro herói dessa história, provou que existe graça mesmo em um mundo escuro, que existe compaixão mesmo em sistemas opressivos, que existe justiça quando pessoas de bom coração decidem agir. No fim, o que sobrevive não é a maldade, não é o poder, não são as correntes de ferro que escravizam. O que sobrevive, atravessando anos e distâncias impossíveis, atravessando oceanos de injustiça e montanhas de crueldade, é o amor. Sempre o amor. Aquele amor que nem a escravidão conseguiu matar, aquele amor que mantém uma mãe viva por 17 anos, espera e agonia, aquele amor que reconhece um filho através de fotografias antigas, aquele amor que é a razão pela qual continuamos sendo humanos em um mundo que continuamente nos desafia a sermos algo menos. Você gostou desta história? Então, por favor, inscreva-se no canal Os Segredos Esquecidos e ative o sininho para receber notificações de cada novo episódio que postamos. Porque cada história que compartilhamos é um segredo que alguém guardou por muito tempo, um segredo que merecia ser contado, que merecia ser honrado. Agora gostaria de saber de vocês. De onde estão nos assistindo? Compartilhem suas cidades, seus países, suas histórias. É sempre emocionante saber que esses segredos esquecidos estão chegando em tantos lugares diferentes, tocando corações em lugares que jamais imaginamos. Mas mais importante que tudo, o que vocês aprenderam com essa história? Será que acreditam que o destino realmente existe? Será que acreditam que injustiças sempre voltam para quem as pratica? Vocês conhecem alguém que foi separado de seus entes queridos? Que tipo de força mantém uma mãe viva durante 17 anos de agonia? Compartilhem suas reflexões, suas conexões pessoais, suas opiniões sobre essa narrativa nos comentários abaixo. Cada comentário de vocês não apenas alimenta o algoritmo do canal, mas também alimenta minha alma de criador. Porque sim, Os Segredos Esquecidos existe para contar histórias, mas existe também para criar comunidade, para criar diálogo, para criar esse espaço onde histórias de dor, de redenção e de amor podem ser honradas e compartilhadas. Agradeço do fundo do meu coração por terem dedicado esse tempo para conhecer Amara, Tomás, Caetano e Lourenço. Que suas histórias toquem seus corações e que vocês lembrem que, assim como o destino cobrou caro de quem os separou, o destino também reuniu uma mãe com seus filhos. Que ninguém jamais se sinta tão perdido, porque o universo tem forma de trazer as pessoas certas no momento certo. Um abraço acolhedor e até a próxima história dos Segredos Esquecidos. Que o amor sempre prevaleça.